O oitavo álbum de estúdio do Metallica, St. Anger, irrompeu na cena musical em junho de 2003, como um trovão no silêncio. O álbum foi imediatamente reconhecível, mas não pelos motivos que a banda esperava. Fãs e críticos ficaram imediatamente impactados pelo seu som cru e sem polimento, como se um show ao vivo estivesse acontecendo na sua sala. A mixagem do álbum era, no mínimo, revolucionária. Essa mudança sonora provocou um debate fervoroso e cimentou o status do St. Anger como o lançamento mais controverso do Metallica. O som único do álbum, especialmente a caixa da bateria, virou assunto de discussões acaloradas. Alguns elogiaram sua crueza e intensidade emocional, outros criticaram como amador e irritante. Foi uma declaração artística ousada ou um passo em falso no estúdio? Seja qual for o veredito, a assinatura sonora do St. Anger não podia ser ignorada. O próprio Metallica reconheceu a sonoridade pouco convencional do St. Anger. Em entrevistas, o baterista Lars Ulrich, muitas vezes o porta-voz da banda, defendeu a produção crua, sem firulas. Ele a descreveu como uma escolha deliberada, um reflexo das emoções à flor da pele que a banda despejou no álbum. Ulrich sustentou que o som capturou a intensidade da performance. Ele acreditava que isso aumentava o impacto visceral do álbum. Já o guitarrista Kirk Hammett, por outro lado, expressou algumas reservas sobre a mixagem final. Mais tarde, ele admitiu que teria preferido um som mais polido. No entanto, ele também reconheceu a energia bruta do álbum. Ele entendeu como a sonoridade refletia o estado de espírito da banda durante uma fase turbulenta na carreira deles. A criação do St. Anger foi tão tumultuada quanto o seu som. O álbum nasceu de um período de intensa turbulência para o Metallica. Eles estavam lidando com conflitos internos, problemas de vício e a saída do baixista Jason Newsted. O próprio processo de gravação se tornou uma forma de terapia para a banda. Eles canalizaram suas frustrações, raiva e ansiedades para a música. O Metallica optou por gravar de uma maneira mais espontânea, mais ao vivo. Eles montaram os equipamentos na sala de ensaio da sede deles, um espaço que apelidaram de Presídio. Esse cenário resultou num som cru e imediato, sem aqueles frufrus de estúdio profissional. E a banda curtiu essa crueza, encarando como um espelho do que eles estavam sentindo. St. Anger marcou uma mudança radical em relação ao som thrash metal característico do Metallica. Acabaram-se os solos intrincados de guitarra e a velocidade alucinante de trabalhos anteriores. No lugar, riffs crus, quase primitivos e uma batida implacável, pesada. As músicas eram frequentemente dissonantes, angulares, sem aquela melodia fácil de pegar. Sumiram as estruturas tradicionais das músicas de sucesso do passado. Essa mudança de estilo, claro, não agradou a todos os fãs antigos. Rolou até uma certa revolta. Muitos sentiam falta da técnica e da velocidade de álbuns clássicos. Mas teve gente que curtiu a ousadia da banda, a vontade de experimentar coisas novas. Viram a mudança como uma evolução natural, ousada. Será que eu fui o único que não sabia que o St. Anger ia causar tanto bafafá? O lançamento do St. Anger dividiu a base de fãs do Metallica. Os fãs antigos ficaram divididos entre a admiração pela ousadia da banda e a decepção com o abandono das raízes. Os fóruns online fervilhavam com debates acalorados. A galera discutia sem parar sobre os méritos do álbum e o lugar dele na discografia do Metallica. Alguns elogiaram a crueza, a sinceridade e a profundidade emocional do álbum. Eles se conectaram com os temas das letras, que falavam de raiva, frustração e busca por redenção. Outros acharam o som do álbum indigesto e as letras repetitivas. Eles criticaram a falta de solos de guitarra, marca registrada da banda, e as estruturas musicais nada convencionais. O St. Anger virou um divisor de águas.
separando os fãs chiitas dos que preferiam o som anterior, mais lapidado, da banda. As músicas do álbum também tiveram uma recepção morna nos shows. Algumas faixas entraram no setlist e causaram reações variadas na plateia. Enquanto uns fãs pulavam e cantavam todas as músicas, outros estavam lá só de corpo presente, decepcionados. Músicas como Frantic e a faixa título Saint Anger eram figurinhas carimbadas nos shows. Frantic geralmente fazia a galera cantar junto com a alma, enquanto Saint Anger provocava um bate-cabeça frenético. Além disso, o álbum conquistou uma galera nova para a banda, vinda de outros estilos que bombavam na época, como o nu metal e o rock alternativo. A música de maior sucesso do álbum foi Saint Anger, que chegou a posições importantes nas paradas globais. Saint Anger alcançou o 2º lugar na Billboard Mainstream Rock Tracks e o 16º lugar no UK Singles Chart, mostrando que era um dos hits do álbum. E não foi só a galera que teve opiniões fortes. Artistas de rock e metal também deram seus pitacos sobre o álbum, com alguns elogiando a coragem do Metallica e outros criticando a direção musical. Para entender as reações mistas ao Saint Anger, é importante considerar o cenário musical de 2003. O nu metal, um subgênero que misturava heavy metal com elementos de hip hop e grunge, estava no auge. Bandas como Linkin Park e Disturbed dominavam as paradas. Enquanto isso, o pós-grunge, uma vertente mais comercial do grunge, continuava a fazer sucesso com artistas como Nickelback e Creed. Nesse contexto, o som cru e sem polimento do Saint Anger e a abordagem experimental se destacaram. Não se encaixava em nenhuma das tendências da época. Alguns críticos especularam que o Metallica estava tentando atingir o público do nu metal com seu som mais agressivo e letras angustiadas, buscando talvez um público mais jovem. Outros argumentaram que a banda estava simplesmente seguindo sua própria vibe, sem se preocupar com as tendências comerciais. Seja qual for o caso, a posição do Saint Anger no cenário musical de 2003 era inegavelmente única. Corey Taylor, do Slipknot, comentou que o álbum era brutal e honesto. Dave Mustaine, do Megadeth, mencionou que o Saint Anger era um passo ousado para o Metallica. Lars Ulrich, baterista do Metallica, afirmou que o álbum era uma expressão pura de raiva e frustração. As opiniões variavam, mas o impacto do Saint Anger na comunidade do rock e metal foi inegável. Apesar de sua recepção controversa, Saint Anger estreou em primeiro lugar na parada Billboard 200. Vendeu mais de 400 mil cópias só na primeira semana de lançamento. O álbum também liderou as paradas em outros 29 países. Esse sucesso comercial demonstrou o poder da marca Metallica, uma verdadeira legião de fãs. Também mostrou que a galera que acompanha o Metallica desde o começo permaneceu fiel. Nas semanas seguintes, as vendas caíram. As vendas não se mantiveram a longo prazo. Isso deu a entender que, apesar de ter chamado a atenção da galera e da crítica, o Saint Anger não conquistou todo mundo. Parecia que uma boa parte do público não estava preparada para essa nova fase do Metallica. A recepção da crítica ao Saint Anger foi tão dividida quanto a dos fãs. Alguns críticos elogiaram a crueza e a intensidade emocional do álbum. Eles viram o álbum como uma declaração artística ousada, de uma banda que se recusou a dormir em berço esplêndido. Outros foram menos complacentes, criticando o som, as letras e a falta de foco do álbum. A Rolling Stone, em uma crítica particularmente mordaz, descreveu o álbum como uma bagunça. Eles criticaram os riffs repetitivos e os vocais estridentes. No entanto, a revista Blender ofereceu uma avaliação mais positiva. Eles o chamaram de um álbum corajoso e intransigente, mostrando o Metallica encarando seus demônios de frente. A resposta da crítica ao Saint Anger refletiu a natureza polarizadora do álbum. Parecia que os críticos, assim como os fãs, estavam penando para entender a nova direção musical do Metallica.
Nos anos que se passaram desde o seu lançamento, St. Anger meio que virou um clássico cult entre os fãs do Metallica. Mesmo sendo um álbum que ainda divide opiniões, até quem não gosta reconhece a importância histórica dele. É um testemunho de uma banda em transição, lidando com seus próprios demônios e buscando novos caminhos artísticos. O som cru e a sinceridade emocional do álbum continuam a tocar um público fiel. Eles curtem a honestidade sem papas na língua e a chance de entender o que se passava na cabeça da banda em um período turbulento. Musicalmente falando, St. Anger não é um álbum fácil de ouvir. Mesmo assim, ele continua sendo uma peça fascinante na discografia da banda. Serve para lembrar que até as bandas mais icônicas podem evoluir, experimentar e quebrar as expectativas dos fãs. St. Anger é um capítulo importante na história do Metallica. É isso, galera. Espero que tenham curtido. Se gostaram, deixem o like, comentem, se inscrevam no canal e, se tiverem alguma sugestão de vídeo, coloquem aí nos comentários. Valeu!